Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Biné Anussim. Começa agora mais um podcast e dessa vez é sobre este grande momento que estamos vivendo neste Shabat. É um Shabat Hagadol, é uma grande festa onde nós celebramos Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico. Então, aqui comigo, como sempre, Shemuel Zakai. Olá, Shimon, Moshe Ben Avraham e você que está nos acompanhando, um Shana Tová, um Metuká a todos vocês. E a Parashá, a porção especial desse feriado, que coincide com o Shabbat, que coincide exatamente com esse final de semana, nos coloca no cenário da criação e de todos os decretos que foram quebrados a partir dos patriarcas, a partir dos justos, de que a Torá e o Taná nos colocam como exemplos. Essa Parashá, ela vai considerar o nascimento de Isaac do momento em que Sara é lembrada por Deus, né? Nós também temos o momento em que Avraham, no seu 9º teste, ele tem que despedir o seu filho Ismael e também a sua mãe Agar, né? E a sobrevivência que vem a Ismael no período em que a sua mãe se perde pelo caminho e ele passa por um fio, né, de não morrer naquele desvio de rota. E a lembrança da Agedá de Isaac, que nos coloca exatamente no toque do shofar, como os dias de Yom Teruah, o toque do shofar, em que a Agedá coloca no lugar do menino como último teste que foi submetido a Avraham como sacrifício de Isaac. E o toque do shofar nos coloca atentos para o dia do julgamento que estamos passando nesse final de semana. Como também a Haftará destas duas porções, do primeiro e do segundo dia, ela faz lembrar dos milagres que ocorreram com as mulheres Hana, de quem a Amidá de Musaf de Rosh Hashanah é atribuída a Hana pelo milagre da concessão do seu filho Shemuel Hanavi. E do retorno de Israel, da Haftará do profeta Jeremias e da lembrança de Rahel, que chora pelos seus filhos, que também foi lembrada no nascimento do seu filho no dia de Rosh Hashanah, o dia da recordação. Shimon. O Moshe Rosh Hashanah é a primeira festa das grandes festas, né? Que vem subsequente a Rosh Hashanah, e ele também vem antes de Yom Kippur, né? Que é o grande momento do povo de Israel. Sim. Shalom a todos. Bem, o Rosh Hashanah, todo esse período, na verdade, que o antecede, nós vamos ver aí o mês de Elul, né? São 40 dias de Slichot, 40 dias onde nós pedimos literalmente Slichot, os perdões de Hashem, nós clamamos por isso. E nós vamos fazer isso durante esse período com o objetivo de chegar ao Rosh Hashanah redimidos, inclusive ao costume de alguns de fazer um jejum na véspera de Rosh Hashanah até o meio-dia, alguns estendem até mais à tarde, e com o objetivo de já entrarem nesse dia também com esse poder, com essa expiação, com essa purificação que o jejum também traz. Então existe esse costume também em algumas comunidades. E o Rosh Hashanah, sendo ele o dia que memora o nascimento de Adão, torna-se um dia ainda mais especial. É o dia onde Adão e Eva foram criados, nesse dia. Era os 6 dias ali da criação. E do mês de Tishrei, né? O mês de Tishrei, já que esse é o mês da criação. Sendo que mais tarde nós tivemos aí a implementação do mês de Nissan, em comemoração à partida do povo do Egito. Então, por isso que muitos não sabem o porquê que há essa questão de 2 calendários, né? Isso é importante a gente ter em mente nesse momento. Muito bem. Então, nós passamos a viver agora os momentos práticos. A partir de hoje, no dia de hoje, você está, daqui a alguns minutos, você está
literalmente vivendo Rosh Hashanah, né, onde abrem-se os portais sagrados, né, para dimensões especiais, onde só será possível você acessá-las se você estiver conectado, né, com toda a ritualística, com toda a mística, com toda essa espiritualidade que é gerada na ocorrência, né, ou ao decorrer destas festividades. Então, Rosh Hashanah abre um portal aí que vai te levar para todas as demais festividades, cada uma delas trazendo características espirituais específicas para a sua vida, para a sua vida religiosa, sua vida religiosa e espiritual, cultural, e para o que vai definir os seus caminhos nesse próximo ano, né, que está chegando a partir deste momento. Então, é um momento de alta conexão, um momento em que você passa, através das suas práticas, né, acessar questões espirituais, questões que em nenhum momento durante o ano, nos dias comuns, normais, você poderia ter acesso, né? Um portal. Então o judeu tem os seus dias especiais, né, Shemuel? E esse dia é o dia onde nós começamos a pedir perdão, né? Exatamente. E nos preparar para o grande dia de Yom Kippur. Um dia de julgamento, Shimon, que nos apresentamos diante da corte, né, para prestarmos contas dos nossos comportamentos no que refere ao ano que está passando, Moshe. De 5.783, os votos, os compromissos, as omissões, também as coisas positivas, os cumprimentos, os cumprimentos de mitzvot, as elevações. Então, todas as oportunidades aproveitadas também são colocadas na balança, obviamente, e é emitido um decreto para o próximo ano. O que vamos merecer? O que vamos merecer de melhor, o que vamos merecer de pior. E, não sabendo exatamente os decretos, o que nos espera para o próximo ano, nós entramos no Yamin Noraim, que são os dias temíveis, né? Então, nesses dias é um período e oportunidade em que intensificamos nas orações pedidos especiais. Também a de Tzedakah, ela pode reverter o mau decreto, ela tem esse poder, como também os estudos de Torá. São as três coisas em que os judeus de toda parte do mundo, nesses dias, Yamin Noraim, que são do dia 1º de Tishrei até o dia 10, que é o dia do Yom Kippur, para recorrermos a Deus com o pedido de perdão. Aí, alcançamos a oportunidade de cancelar todos os maus decretos que por um acaso venha a ser emitido contra qualquer um de nós, ou de ficar doente, ou de ter prejuízos, ou de ter uma perda, ou até de falecer nesse período que Hashem não permita. E também é uma oportunidade de mudanças, né? As pessoas que há muito tempo não tinham uma resposta do Tribunal Celeste, né? Ele estava aguardando o retorno, cumprindo mandamentos positivos, fazendo atos positivos e nunca que vinha uma resposta. Esta paraxá, a porção de Rosh Hashanah, ela nos mostra exatamente como o dia da recordação, Yom HaZikaron, o dia em que Deus lembra de muitas situações de pessoas que pensam assim: será que Deus esqueceu de mim? Né? Será que fui esquecido pelo universo? Então nós temos Sara, a nossa matriarca, que depois de 21 anos, né, quando jovem, quando na idade, ela não pôde ter o filho que Deus já havia prometido, e quando cessou tanto o período dela como o de Abraham, ela foi lembrada, isso aparece, Deus lembrou, e lembrou-se Deus de Sara, né, e a visitou. Então, tanto Sara como Hana e também Ismael, de que tem um decreto de morte mudado, né? Ismael tinha um decreto de morte, que isso foi lembrado pelo seu choro. E nós temos dois choros nesta porção, que é o toque do shofar da Aguedá, do pai que tem que sacrificar o filho como último teste,
e o choro de Isaac e o choro de Ismael, que foi ouvido por Deus, né? Do socorro que veio ao seu encontro. Então, Rosh Hashanah, como bem disse o Shimon, é um portal em que a presença divina está muito mais próxima de nós. Como sempre lembramos, buscai a Deus enquanto se pode achar, né? Que é o mês de Elul, em que a presença divina está muito próxima a nós para todas essas mudanças, para todas essas oportunidades, para todos esses julgamentos. Nós falamos, Moshe, sobre a mudança de sorte. Então tem muitas pessoas ricas, poderosas, que poderão ter algum tipo de empecilhos, problemas e dificuldades, como também nós veremos e poderemos ser, por que não, aqueles que estarão por cima, né? Por cabeça. Por cima. Então, existe uma mudança de sorte no mundo que ela acontece exatamente nesse portal que se abre, que está acontecendo agora nesse final de semana. Em português nós dizemos grandes festas, Moshe, mas é um momento de... principalmente Rosh Hashanah e depois Yom Kippur, são solenidades, né? Quando fala assim em Ano Novo, o Ocidente conhece o Ano Novo como o dia 31 de dezembro. Exatamente. Né? Onde é uma festa, né? Regada de bebida, fogos, e é toda uma comemoração nas ruas, né? E o Ano Novo judaico, ele é totalmente diferente, né? Ele tem outras buscas, né? Muito mais interiorizadas do que você sair pela rua, né? Como um clima festivo, um clima de carnaval, como é no Ocidente. As famílias, na virada de ano, colocam branco. Exato. Embora nós usemos branco nas principais festividades judaicas, né? Nas celebrações, mas não tem a ver com esse branco, né? Usado pelo Ocidente. De repente, haja uma inspiração ocidental, né? Sim, pela cultura judaica, mas no Ocidente as famílias vestem branco, tomam champanhe, dão 3 pulinhos, e aí cada um traz a sua cultura regional e coloca. Mas o Rosh Hashanah, nós temos um povo que está espalhado pelo mundo, se preparando para um julgamento e buscando uma elevação espiritual, né? Sim. E, na verdade, eu estou lembrando aqui, Shmuel falou sobre choro, né? Sobre 2 choros que a gente vê se destacar, saltantes aí nesse texto da Parashá. E eu me lembro aqui de uma história do Talmud em Avodah Zarah 17a, citado no livro do Conhecimento, que diz assim, que o Rabi Yehudá Hanassi, o príncipe, né, que foi o responsável por todo o conglomerado da Torá oral, por trazer isso a ser escrito, né, para que não se perdessem as tradições, ele se pegou a se emocionar e chorar quando ele conheceu a história do Rabi Elazar. O Rabi Elazar, ele era um homem que ele estava em pecado constantemente, e uma certa vez, em meio ao pecado que ele cometia, uma mulher que estava junto com ele disse: Rabi Elazar, certamente você não terá, o seu arrependimento não será aceito. E ele, com aquela palavra, por incrível que pareça, naquele exato momento, aquela palavra penetrou o coração dele, ele se confrontou a si mesmo. Então ele fez o seguinte, ele foi para um local, fazer ali, digamos, um itbodedut, um estado de isolamento com Deus, e ali ele fez o seguinte, ele dizia assim poeticamente as colinas e as montanhas, e ele dizia assim: colinas e montanhas, pedi aos céus por mim. E as colinas e montanhas responderam para ele: antes de pedir por si, você deve pedir por nós, porque conforme está no livro de Isaías, nós passaremos, nós seremos em algum momento destruídos, retorcidos em algum momento. E assim ele continuou pedindo: céus e terra, por favor, intercedam por mim. Depois ele vai para lua e sol, intercedam por mim. Depois ele vai, poeticamente, para constelações e estrelas e pede. Todas respondiam: antes que você peça por si, peça também por nós, porque nós também precisamos, porque o livro de Isaías traz relatos sobre todos nós. E no final das contas ele chega à conclusão: depende somente de mim. Então, nesse momento, ele se ajoelha,
coloca a cabeça entre os seus... ele se abaixa, coloca a cabeça entre os seus joelhos, num ato de choro muito profundo, de angústia muito profunda, e ali ele chorou com tanta profundidade de arrependimento que sua alma, ele expirou, e ali ouve-se uma voz dos céus que dizia: Rabi Elazar ganhou o direito dos céus. E assim, com essa história, o Rabi Yehuda Hanassi se emociona, e ele diz assim, como e quão importante é um instante na vida humana. Um instante é capaz de trazer a redenção, que para um tzadik, um justo, que levou a vida inteira se trabalhando, aquele momento ali, ele acabou superando uma vida inteira. E por isso o Rabi Yehuda Hanassi se emocionou com aquela situação. Então você que nos acompanha, tenha em mente a importância de um instante. E se porventura você está vendo esse vídeo e é difícil para você vencer alguma transgressão, alguma situação difícil, inspire-se nesse exemplo dessa história e se lembre que um instante seu pode valer por uma vida inteira de alguém no que diz respeito ao arrependimento, e o seu arrependimento, sim, assim como o do Rabi Elazar, pode ser aceito. Essa é uma mensagem que é importante para esse período de Teshuvá e de arrependimento. Que inclusive, né, na Haftará de Samuel, Hana, né, Hana de quem inspira-se a Amidá silenciosa, ela sofria uma angústia. Também o universo impôs contra ela de que ela não pudesse ser mãe, não pudesse ter filhos. E Elcana falou: você me é melhor do que 10 filhos. Mesmo assim, ela era muito humilhada pelas outras esposas de Elcana. Então, quando ela vai na oportunidade ao Mishkan, ela chora e reza em que Eli HaKohen só percebia os seus lábios se movimentando. E ele censurou ela pela embriaguez. E ela falou: não, meu senhor, tua serva está amargurada, é angústia. Né? Quando então o Cohen, ele diz que seja feita conforme a tua oração, o teu pedido, e ela se tornou mãe. Né? Então todas essas mulheres que aparecem, né, que aparecem nessas porções, que são lembradas nessas porções, além de Hana, de Sara, de Rahel, Agar, né, o choro do shofar que nós ouvimos, é exatamente a função que tem o shofar. O berrante que usa os boiadeiros, quando ele é tocado, ele causa no animal que ele ouve o choro dos seus filhotes. Né? Então ele tem esse efeito para tocar a boiada, como também o chifre do antílope, do carneiro, que é usado para o toque do shofar, ele também nos remete ao choro de Isaac. Isaac que estava na Aguedá. Então, é claro que Rosh Hashanah, ele não só nos coloca, Shimon, no cenário de angústia, de aperto, de tristeza, porque quando nós forçamos a alegria de forma positiva, mesmo que nós não temos os motivos exatos para ficar feliz, né? As coisas talvez não vão tão muito bem, e que talvez até sabemos quais são os decretos que estão sobre nós. Né? Então, é importante nesse período impor-se mais em relação ao otimismo, a um positivismo, a uma simra, a uma alegria, uma expectativa mais positiva. Porque é exatamente nesse período em que Deus, ele exalta uns e rebaixa outros. Né? E talvez seja o nosso momento de estar por cima das situações, né? De colocarmos positivamente todas as oportunidades que nos virão. Então, a regra, mesmo para os que estão angustiados, apreensivos, tristes, é importante acrescentar um otimismo nesse mesmo período, porque aí o universo impõe. Existe uma história que diz que um judeu com decreto, com pena de morte, foi condenado à morte, ele foi livre para um dia de alegria a pedido do rei. Soltou todos os presos para que comemorasse uma vitória do reino. E quando na presença do rei, nesse dia, tudo que o rei falar é lei. Né? E no momento de distração do rei, esse judeu que estava condenado à morte, ele induziu o rei a repetir uma palavra que mudasse o seu decreto. Então o rei, no momento de descontração e de felicidade, ele repetiu o que o judeu disse: Lechaim, a vida! E o rei
ao repetir isso, olhando para aquele condenado, ele retirou a pena de morte que estava sobre ele, né? Então nós conseguimos mudar essa sorte, nós conseguimos inverter esses maus decretos, elevando positivamente, mesmo com tensão, mesmo com apreensão, um tom de alegria, um tom de otimismo nesse período que estamos vivendo, Timão. Você passa a entrar ali numa... É uma missão, né? Os dias temíveis, você tem a missão de reverter né? Aquilo que poderia vir contra nós, né? Contra nós. Então você entra numa missão com otimismo de vou vencer essa. Né? Exatamente. Sim. Vou vencer. Inclusive, aí, tratando a níveis mais comuns e simplistas, o simples fato de você conseguir estar ali em Rosh Hashanah celebrando, né, já é uma conquista, né? É difícil. A vida ocidental, ela não proporciona, embora esse ano nós vivamos aí um momento diferenciado onde as festas estão acontecendo justamente no Shabat. Exatamente. Né? Favorece. Mas isso significa que já fazem 4 anos que de repente você não tem participado das festividades, né? Por caírem num dia de semana. Então já é um desafio. Eu costumo dizer que o primeiro desafio, né, do indivíduo que levanta cedo, o primeiro desafio é levantar cedo para ir trabalhar, né? O segundo é comparecer ao trabalho, né? Então você tem esse desafio de comparecer àquele tribunal, né? Quem não vai no tribunal perde, né? Por não ter ido. Ele é julgado à revelia. Né? Você vai ser julgado sem estar lá. Ou seja, você não tem o direito de defesa, você não tem o direito à clemência, que é quando você se ajoelha, você pede, você comove os corações. Né? E então é um desafio você estar lá, você estar recebendo Rosh Hashanah, você estar vendo o novo ano acontecer, você aguardar os 10 dias temíveis, você fazer o jejum de Yom Kippur, você estar na sinagoga rezando. Então é um momento em que você realmente vai provar para si mesmo e depois para as pessoas que estão à sua volta a sua identidade. Você vai reafirmar a sua identidade. Quem sou eu? O que eu estou buscando? Porque as oportunidades foram colocadas à mesa. Né? As opções, as escolhas, as escolhas estão à sua disposição. Mas você terá que se movimentar, terá que gastar energia, fazer um esforço e ir lá escolher aquilo que você deseja para o próximo ano. Né? Bem, inclusive, temos também a conotação do seguinte. Em todo o período que antecede o Rosh Hashanah, nós temos aí o mês de Elul como um mês em que o rei está mais próximo, simbolicamente o Eterno está mais acessível e para atender. E acontece o seguinte, quando chegamos à véspera de Rosh Hashanah, já nos preparamos para entrar no Rosh Hashanah, aí agora impera uma orientação dos sábios que é entrar no Rosh Hashanah Besimcha. E aí entra a questão de você entrar realmente feliz, alegre, e é também um teste para um teste de emuná. Porque, veja, nós vimos de um momento em que Hashem nos ouve, está mais próximo de nós, aí nós vamos pedir, vamos clamar, vamos convencê-lo de que nós merecemos mais um ano para realizar nossos projetos e para sermos pessoas melhores, que esse é o maior desafio. Trabalharmos as mitzvot que são Benadan la Haveró, entre o homem e o seu próximo, porque há aqueles pecados que são Benadan la Makom, que é entre o homem e Hashem. Então, nosso desafio é entrar o Rosh Hashanah e conseguir cumprir o que está no Shema Israel, que nós possamos servir ao Eterno Bechol Levaverá com todo o coração. Em que sentido? Tanto nossa boa inclinação como nossa má inclinação. Nós precisamos exercer este controle, inclusive, porque o tempo de súplicas ele se encerra no momento que entra o Rosh Hashanah, onde você vai entrar agora confiando na benevolência divina. E quando há lá os 13 princípios, os 13 atributos de benevolência divina,
Kel, Rahum, Vechanun, Erech Apaim, Verav Chesed. Então, que o Eterno ele é misericordioso, ele é clemente, ele é tardio em ira-se. E aí os sábios dizem, o Eterno se compadece do homem antes do pecado, porque a má inclinação cega o homem e ele realmente ele peca por uma tolice, por não estar enxergando o que é realmente o pecado. E quando ele peca, a má inclinação vai e tira a venda dos olhos dele, agora ele enxerga a besteira que ele fez, e aí agora ele cai em prantos. E aí os 13 atributos divinos vêm trazer para a gente esse ensinamento de que o Eterno ele se compadece do homem mesmo no pós-pecado, quando ele está ali sob a dor e o efeito de ter cometido uma transgressão. Então, Shema Israel nos ensina, nós temos que pegar neste momento em que já clamamos, suplicamos e entramos no Rosh Hashanah, dominando a má inclinação e dizendo, olha, agora não é hora mais de se entristecer, não, agora eu não vou ficar me prestando atenção em você, agora o meu foco é no Eterno e eu sei que Ele é benevolente e eu sei que com Ele eu não posso perder. E assim nós entramos no Rosh Hashanah, animados, Besimcha, porque confiamos na benevolência divina, festejamos o Rosh Hashanah e aí sim, quando passamos pelo Rosh Hashanah, entramos no Aseret Yemei HaTeshuvah, são 10 dias da seguinte forma. Se mesmo que nós fizemos tudo isso, aí teve algum, digamos aí que de 30 decretos, Hazel Shalom Loalei, aí caiu 29, mas um ficou, a gente tem 10 dias ainda para novamente entrar em súplicas para poder derrubar isso. Então é muito importante esse momento aí. Então a grande questão é a ação, né? Ação. A ação do indivíduo. Depende de cada um de nós. É a ação do indivíduo, porque a misericórdia ela é infinita, mas desde que você esteja trabalhando para ser um merecedor. Exatamente. Daquela misericórdia. Você tem que fazer. Se você fizer por merecer, a misericórdia ela será infinita. Você terá todas as oportunidades. E sabe uma coisa que mexe o coração de Hashem, Shimon? Uma coisa interessante que eu lembrei aqui, até desculpa interromper você. Hashem se agrada do homem que deposita todas as suas fichas nele. Quanto mais impossível é para aquele homem obter uma benevolência divina, mas ele vai e ele entende que o Eterno pode fazer aquilo e não considerar os méritos pessoais dele, mas sim a bondade do próprio Eterno. Então o Eterno se compraz nisso aí. Ele se agrada quando o homem coloca só nele a sua confiança, entende? O Yom Kippur, ele é a oportunidade de recorrer a uma condenação, né? A um mau decreto. Então, os 10 dias Yamin Noraim, que inclusive, né, Shimon, nós tivemos essa semana em que fizemos a Selirot pela primeira vez na história da TV Anusim, pela primeira vez na história do Anusim Brasil, nós conseguimos promover com a presença do Rabino Moshe Mescani as Selirot, né, que foram lidas na madrugada dessa semana. E agora nós entraremos, que isso também só aconteceu há um ano, quando nós também conseguimos compartilhar os serviços de Yamin Noraim, que são as rezas que compreende Rosh Hashanah, ou seja, a partir de hoje, né, que vamos entrar nesse dia, até o dia 10, que é o dia do Yom Kippur. Ou seja, todas as manhãs nós vamos compartilhar exatamente a você a oportunidade de se unir a nós num pedido coletivo, né, e num pedido pessoal, em que você tem a oportunidade de estar recorrendo a essa condenação, a esse mau decreto que seja determinado para o próximo ano. Então que Hashem nos permita, e vamos fazer um bom uso dessa oportunidade que a TV Anusim e todas as pessoas que rezam na sinagoga em Curitiba abrirão, né, para usarmos isso. E o tripé muito recorrente nesse mesmo período é o Moshe, acho que pode falar com mais propriedade, né, que é a Tzedakah, Torá, Tefilá. Exatamente. Que elas têm poder de anular o mau decreto. Exatamente. Na verdade, Al Shaloshah Devarim Haolam Omed, né? Sobre 3 bases o mundo se firma, segundo a Mishnah. Al-HaTorah, Al-Havodah, Al-Gimilut Hassadim. Sobre a Torá, sobre as orações, as Tefilot, e sobre os atos de bondade, que entre eles, quando a gente fala Gimilut Hassadim, é importante diferenciar. Gimilut Hassadim são atos de bondade amplos, enquanto que a Tzedakah é um ato financeiro específico. É um ato de doar financeiro. Mas é também interessante lembrar que quando eu ajudo uma senhora a atravessar a rua, eu estou fazendo Gimilut Hassadim
Eu estou fazendo um tikkun olam, eu estou proporcionando um conserto ao mundo. Você está se doando, né? Seja Exatamente. através do dinheiro ou de uma... E isso é comemorado nos céus. De um ato, né? Você está se movimentando, né? Você está tirando um pouquinho do seu tempo, do seu ego, para atender aquela necessidade, né? Diria até mais, Shimon. Me permita, diria até mais. Quando nós paramos o nosso o que fazer, paramos na rua para dar um auxílio desse, nós estamos doando vida. E a pergunta é, quanto vale 30 segundos da sua vida, da nossa vida? Quanto vale 1 minuto da nossa vida que a gente doa para o nosso próximo? E por isso os céus comemoram um ato de bondade que é feito para o próximo. Um próximo que às vezes você não conhece. Certa vez aqui, inclusive, eu estive no mercado e uma senhora perguntou assim, você é funcionário daqui? Eu falei, não, eu estava pegando muitas coisas, né, para a sopa solidária e a Dedudut, e eu estava comprando lá itens em quantidade e ela achou que eu fosse funcionário. Eu disse, não sou, mas em que posso servi-la? Ela disse assim, eu queria pegar um item ali, mas está muito alto. Eu disse, pego agora para a senhora. Aí fui lá, peguei o item, passei para ela e ela sorriu que o semblante se iluminou dela, né? Então são pequenos atos, na verdade, que a gente revela a Hashem no mundo físico. E são coisas que os céus se alegram porque quem é essa pessoa? Não sei. A gente se encontrou, a gente nunca se viu. Mas o ato foi feito e alegrou a alma dela e ela vai ter essa história para contar de que alguém serviu ela um dia sem conhecê-la, sem querer nada em troca. São coisas assim que acontecem na nossa vida e são oportunidades também. Agora, e sobre o fato do tempo, né? Que nós esperamos para ter uma boa resposta e por mais Kavaná e Emuná que você se concentre em fazer esses pedidos e mostrar suas razões, quando parece demorar essa resposta, né? Tendemos a perder a paciência. Eu não sei que tempo que nós compreendemos as coisas, mas quando nós consideramos que Deus fez uma promessa no momento em que Abraham não fez o pedido de ser pai de uma multidão de nações, Sara também não fez o pedido, mas recebeu a promessa no momento em que eles estavam exatamente se esforçando para ter o filho, né? E isso acontece no final de 21 anos. Né? A própria Rahel, Hannah e todas as outras situações, né, que mostra a questão do tempo, né? O tempo, o nosso tempo e o tempo que foi determinado para aquilo que nós achamos que é importante, é essencial. Como que nós consideramos isso, né? Eu acho que como que hoje, para o mundo pós-moderno, em que nós ouvimos a mensagem 2.0, né? Nós somos imediatistas, somos rápidos, né? As coisas se resolvem a uma velocidade incrível em relação a outros tempos. Como ter paciência, né? Em esperar aquilo que estamos buscando de Deus, Shimon? Olha, o desenvolvimento, ele traz algumas questões até meio óbvias, né? Uma coisa, não é possível você pedir algo, seja o que for, e ficar ali parado, sentado, ou deitado, ou chorando, e esperando acontecer. Você fica ali contando as horas, os dias. Quando você fica em ócio, ou seja, sem fazer nada, somente esperando o milagre acontecer, ele vai demorar mesmo. Ele vai demorar. Porque a sua expectativa ela está focada somente e tão somente naquilo. Agora, quando você pede e lança a mão no arado, vai plantar, vai colher, vai cuidar da terra, vai regar, vai se preocupar em tirar ali as pragas que nascem, cercar o lugar. Você está cuidando da tua plantação, você está cuidando da tua produção e está rogando aos céus o milagre que você está buscando. Então, eu diria que você não tem que ter paciência, você tem que ter o que fazer. Você tem que ter a mente ocupada, né? Porque quando nós focamos naquilo, quando nós focamos numa coisa só e não agimos
Porque é muito fácil, né? Nós temos essa oportunidade, nós temos essa prerrogativa de pedir pelo milagre, né? Nós tínhamos Hana, nós tínhamos Sara, mas Sara não parou de viver porque ela estava esperando um filho, né? Ela não se juntava ao seu marido e depois ficava esperando ver se estava grávida. Ela estava vivendo. Hana também estava vivendo, né? Ela, inclusive, estava no templo rezando sempre que podia, né? A grande questão que nos trava e que nos deixa ali por esperar, contando o tempo, é a falta de planejamento, a falta de ação, né? Nós temos que agir, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer por onde, nós temos que buscar. O que você está buscando, né? Você está buscando passar num exame, passar num vestibular, você está buscando aquele emprego, o que você está rogando aos céus, né? Tem que tomar cuidado também, nós pedimos, temos que saber pedir, né? O que eu peço eu estou pedindo um filho, né? Eu quero ter um filho, ok, mas nós tínhamos um caso de alguém, né? Olha, tem uma pessoa assim de tal idade que busca um marido, né? Nós temos uma pessoa, uma história, como que é um midrashim, né? Tinha um rapaz que buscava uma esposa, mas aí a candidata que apareceu, ela já tinha 65 anos. Nos dias de hoje, uma mulher de 65 anos pode ter filho? Não. Sara teve, né? Mas nos dias de hoje não é possível. Ok, essa pessoa que quer ter um filho, o que ela deve fazer, né? O que ela deve procurar? O seu sonho está dentro, né, de algo que você possa buscar aquilo, para que você possa fazer com que aquilo aconteça. Então, são muitas formas de você analisar a vida e não apenas ficar esperando o milagre. Então é por isso, Samuel, que, poxa, mas por que demora tanto? O milagre não é no nosso tempo. Realmente, ele não é no nosso tempo. Eu diria que quase que o milagre vem quando você já nem precisa mais dele. Tanto que Sara ela acabou criando ali uma forma de ajudar Deus, né? Ela falou para Abraão assim, tome a minha serva. Ela resolveu. Você vai ter o filho que Deus prometeu que você ia ter, né? Ela foi lá e deu uma ajudinha para Deus. Só que ao mesmo tempo, parece ser pejorativo, mas no momento em que Ismael ele está ali chorando, havia já uma pretensão divina sobre Ismael. Porque lá no começo Deus diz assim, eu te colocarei por pai de multidão de nações. Ou seja, logo Deus não estava falando só de Isaac. Deus também estava falando de Ismael, dos árabes. Deus também estava falando de Esav. Deus também estava falando de Efraim, que é mencionado na Haftará de Jeremias, do segundo dia. Todos esses povos são vertentes de Abraão. Então, quando nós falamos que Sara estava ajudando a Deus, o tempo dela, né, será que se Isaac tivesse nascido antes de Ismael, qual era a probabilidade de Sara dar a existência dos ismaelitas? Talvez dos eles árabes, não existiam. Eles não teriam existido, mas eles já estavam na mente de Deus. Eles já faziam parte. Então, foi providencial de que o tempo para que Deus cumprisse sobre a descendência de Isaac, primeiro fosse necessário o nascimento de Ismael. Né? Não foi um acidente, não foi uma distração divina. E às vezes nós nós queremos algo. Precisar é uma coisa, querer é outra. Às vezes nós achamos que precisamos, mas não é nós que queremos, né? Nós queremos algo. E a gente quer aquilo, mas quando a gente começa a então trabalhar para que aquilo aconteça, nós descobrimos outras coisas. E lá no final você fala, puxa, eu nem queria tanto assim aquilo, porque agora eu conheci
tantas outras possibilidades, existem tantas coisas que podem existir e vão existir. Porque quando você movimenta a energia, as energias para fazer algo, para construir, para buscar, para fazer acontecer, você move também outras pessoas, você move todo um universo no qual você está inserido, né? Já é uma lei da física, né? Se você se movimenta, você tende a permanecer se movimentando. Quando você movimenta uma energia, você gera, você recebe uma outra energia de igual proporção. Então, nós pedimos, nós suplicamos, e quando vamos em busca daquilo, nós começamos a criar acontecimentos, criar situações, ou boas ou ruins. O fato é que nós vamos estar ocupados, preocupados, né, em realizar aquilo, em buscar aquilo, em conquistar aquilo. E no processo você fala, Deus há de me abençoar, Deus há de me presentear, Deus há de me trazer a cura, Deus há de fazer a sua parte, de cumprir a sua promessa. Mas eu acho que a grande questão é estarmos em movimento e buscando. Sim, sem dúvida. Inclusive o seguinte, nós vamos ver na história do povo de Israel, assim como os sábios orientam, que na vida dos patriarcas nós temos muitas fontes de ensinamento. Uma delas é o seguinte, o Eterno ele criou leis físicas, leis fixas, que precisam ter o seu papel no mundo, em toda a sua criação. Então precisamos compreender que o milagre, ele é uma quebra das leis físicas que o próprio Eterno criou. Isso. E ele não faz um milagre se não houver uma circunstância muito especial ali envolvendo aquela pessoa. A Ashgar Pratita é a divina providência particular e a divina providência Klalit, que é geral. Então o mundo aí fora experiencia e experimenta uma divina providência geral. Nós que somos tementes ao Eterno, mesmo que tendo defeitos, experimentamos uma providência especial e particular chamada de Pratita. É como uma digital. Então precisamos compreender o seguinte, que o Eterno ele respeita as leis físicas que ele mesmo criou e ele deixou-nos limitado a leis como a do tempo, por exemplo. Então, vamos lá. Você está falando de um pouco também, está nas entrelinhas desse assunto aí a paciência, o saber esperar, o ter imuná, o ter confiança de que as coisas vão dar no tempo certo, né? Mas a gente vai ver o seguinte, Israel ele estava lá, Be'ever Hayarden, com Moshe, prestes a entrar na terra. Então o que aconteceu lá? Existe o discurso que virou o livro de Devarim, a despedida dele, o clamor dele para entrar na terra e foi negado, Vait Hanan. E aí tem toda essa recapitulação de muitos acontecimentos para que aquela geração que entraria ali entrasse sob o efeito dessa recapitulação, dessas reflexões. Mas quantos anos eles duraram ali lutando para tirar as 7 nações? Que o Eterno disse, eu as entrego em tuas mãos. Eu já as julguei, é só você entrar lá, eu vou à tua frente. Então, vemos o seguinte, que todos nós, ou a maioria de nós, viemos de sistemas religiosos que eram imediatistas, onde queria as coisas somente se pautando no milagre e negando a materialidade, negando a sequência natural das coisas e dos fatos. E esse momento aí do livro de Devarim, ele vem nos ensinar. Israel entrou ali e guerreou durante 14 anos. Aquelas 2 tribos famosas lá que pediram para herdar de um lado, né? Se não me engano foi Reuven e Gad, né? Ou meia tribo de Menaché, não me fala a memória agora. Mas o fato é que foram 14 anos de batalha para conseguir colocar cada tribo israelita no seu pedaço de terra. Isso aí era só um pedacinho daquela grande promessa que foi feita a Abraham, né? Exatamente, mas que nós vemos que há que se ter o esforço humano. E aí nós vamos ver o seguinte também, o povo tem atrás dele Faraó. Eles chegam de frente para o mar. O Faraó ali representa a tua má inclinação, por exemplo, o teu inimigo que está dentro de você ali, indo em cima de você para tomar suas ações. Ele toma seu pensamento, toma suas palavras e toma suas ações. Então, atrás de você vem um Faraó, você tem um mar de frente. Aí você vai ali, Moshe Rabbeinu, e ora ao Eterno. E o Eterno disse, por que você ora a mim? Diga ao povo que marche. Chegou a hora dele passar pelo teste dele. Ele escolhe, ou ele vai para o mar da incerteza, ou ele vai para o mar da incerteza e confia em mim,
ou ele volta para trás e se entrega a uma inclinação representada ali pelo faraó. Então, quando fala-se que um homem entrou no mar, foi até certa proporção em que a água chegava no seu pescoço e quando ia submergê-lo, o mar se abriu por esse ato de emuná dele. Nachshon ben Avinadav. Baruch Hashem. Nachshon ben Avinadav, bem lembrado aí por Shmuel. E aí, com isso, nós podemos ver o seguinte, que existem momentos da gente pedir, da gente orar, mas não podemos deixar de tomar as ações compatíveis com isso. Sempre antes de tomar ação é o momento de pedir e orar a Deus, né? Sempre antes Claro. Avraham saiu da terra da parentela após o momento de fala com Deus, né? Onde ele conversava, ele se comunicava. Para onde irei agora? O que farei agora? Mas ele também não sentava na pedra esperando, né? Eu acho que em poucos momentos da nossa história, o sábio ele ficou na pedra esperando uma resposta, né? São poucos momentos. Na maioria foi muita batalha, ou seja, foi vivendo. Como que você quer passar os seus dias? Esperando ou vivendo a sua vida? Existem pessoas que a vida toda estão esperando algo acontecer. Eu conheço. A espera de um milagre. A espera. Daí o nome do filme se altera para a espera eterna de um milagre. Você conhece pessoas que a vida toda estão esperando acontecer algo para que elas façam, né, algo maior? Nós temos um amigo que fala assim, puxa, eu quero tanto ajudar a sinagoga, eu quero tanto, esse ano eu vou ganhar na Mega Sena para eu poder ajudar a sinagoga. Ele podia muito bem se tornar um grande empresário, ganhar muito dinheiro e ajudar a sinagoga. Não, ele está esperando um verdadeiro milagre, não, né? Mas ele está esperando esse milagre, vamos colocar ocidental, né? Porque o fato de você acordar de dia, vivo, com comida na mesa, comida no prato, com energia para ir trabalhar, já é um milagre, meu amigo. Olha onde nós estamos, né? Olha a situação que está o nosso planeta, a situação que está, né, as condições se você olha para trás, como estão as pessoas que estão vivendo na África, nos países pobres, nas ditaduras. Então, existe esse milagre que a gente vive diariamente. Ô Shimon, existe uma força quântica, né? No Midrash, no Talmud, existe uma afirmação que também ela é mencionada lá no Novo Testamento cristão, né? Que aquele que tem muito, lhe será dado mais. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado e dado àquele que tem mais. É uma lei da física. É uma lei da física. Então, aí nós olhamos para a realidade e você vê assim, como que pessoas ricas têm sorte de ganhar as coisas? Você já viu quantas pessoas ricas ganharam prêmios como esse, que está na esperança do bem intencionado de ajudar a sinagoga? Quantas pessoas ricas ganham sorteios de carro, ganham prêmios de loteria, de Mega Sena e tudo? Parece que fala assim, poxa, o universo está conspirando contra aquele que é pobre e favorecendo aquele de que não precisaria mais, né? Mas o fato é que são as energias. Em que as pessoas concentram, né? Você pode perceber, quando você está fechando um negócio, você fecha 1, você fecha 2, você fecha 3, de repente você fecha 10 você entra num ciclo de sucesso. Um ciclo de sorte. Ciclo de sorte. De resultados bons. De repente funde o motor do teu carro, ok, fundiu o motor do carro, vamos arrumar. Não bastasse, queima o servidor da tua empresa, ok, vamos arrumar. Quando você menos espera, arrebenta o telhado da tua casa. Aí o filho chega com notas vermelhas, a esposa quer te largar. É tudo uma sequência de má sorte. São as energias, né? Porque, veja, alguém que está com uma energia ruim, que está de mau humor, que está triste, que não tem esperança, consegue permanecer na mesma sala que 3 pessoas empolgadas? Não. Ele levanta e vai embora. Ele fala, eu não suporto a energia de vocês. A felicidade das pessoas eu não suporto. Incomodam. Você já ouviu isso aí? Incomoda, sim. Você já ouviu a pessoa falar, eu não sei o que acontece de errado com aquelas pessoas, eles são muito felizes. A vida não é assim. A vida é dura.
Sim, a vida é dura. A vida é dura porque no meio de desgraças você ainda ser feliz significa que você teve que passar a compreender a vida de uma forma diferente. Não é moleza. Mas as energias... Então, se você entra numa onda de bons milagres, se você entra numa onda de bons milagres, você vai longe carregando isso. Você leva isso longe, você constrói muitas coisas. Porque a vida também é feita de altos e baixos. Sim. Né? E o que acontece? Se a gente olhar as coisas pelo prisma das terapias integrativas, da psicologia, nós vamos ver o seguinte. Por que as pessoas enlouquecem? O que causa que as pessoas se tornem esquizofrênicas? O que causa que as pessoas percam a razão? Os sábios ensinam que quando você tem emuná, confiança plena em Hashem, você entende que tudo vem de Hashem, tudo que Hashem faz é para o bem, ainda que você não veja como bem naquele momento, esse momento chegará em que você enxergará como bem. E o terceiro ponto, que é o terceiro pilar da emuná, que é Hashem tem um propósito com aquilo ali. Então os sábios dizem o seguinte, quando você estiver com o seu sechel, seu intelecto, brigando com você, quando você estiver concatenando, mas por que isso? Mas para que isso? Mas como pode ser isso? E você não tem respostas, então você nega o sechel, você nega o intelecto e você fica com os 3 pilares da emuná. É a única forma de você proteger a sua razão. É a única forma de você não enlouquecer em meio às dificuldades da vida. Porque assim a gente já falou aqui, e se torna oportuno falar novamente, o anelzinho lá do rei David, que tinha escrito lá, isso também passará. A certeza de que isso passará, assim como cada dia o sol brilha e depois vem a noite termina e o sol brilha de novo. Aquilo vai passar, então quando as coisas não estão boas, a gente precisa ter a certeza, e às vezes não estão boas aos nossos olhos, e nós não estamos conseguindo ver as possibilidades de crescimento dentro dessa noite, dentro desse momento de problemas. Até o tempo de espera, ele passa. Exatamente. Até o tempo de você deixa de olhar para o relógio, você deixa o relógio trabalhar. Claro, você fala, mas você percebe, já passou. Ah, não esperava tanto. Eu não esperava tão cedo. Aí tem um caso daquele que pede e ali o milagre acontece, chega, né? O tribunal julga favorável muito rápido e ele está despreparado. Eu já conto de novo. Tinha um amigo, um midrash, um judeu. Ele pedia, Senhor, eu quero viajar o mundo tocando meu instrumento, né? E quero viver da minha música, tocando meu instrumento, viajando o mundo. Aí, beleza, ele foi e ele pedia todos os dias, todas as manhãs ele fazia ali o pedido dele. Então, em questão de tempo, veio a oportunidade. Olha, surgiu a oportunidade para você viajar tocando a sua música em cruzeiros. Navio cruzeiro. Ou seja, viajaria pelo mundo todo. Só que é o seguinte, você tem que saber falar inglês e ler partitura. Ele não sabia falar inglês e nem a ler partituras. Então, se ele tivesse pedido e corrido se preparar numa aula de inglês e numa aula de música, ele estaria pronto para viver aquilo. Para a oportunidade. Ele pediu uma oportunidade ao mundo sem falar o idioma universal. Exato. Ele ficou apenas rezando. Rezando. Entendeu? Ele ficou apenas pedindo. E o tribunal ouviu. Mas ele não estava preparado. Ele não tinha o conhecimento para viver aquilo. E o não estar preparado não é a falta de sorte. Não é falta de sorte. Não, aí não. Aí o cara podia... Puxa, mas que falta. Né? Aí é má gestão. Aí é má gestão. Exatamente. Senhor, me dá um carro. Eu quero um carro para levar minha família para a sinagoga. Mas não tira a carteira de motorista. Aí dá o carro. Agora eu vou tirar a carteira de motorista. Mas ele não pode receber o carro. Sabe por quê? Porque hoje você só transfere um carro pro nome de quem já tem carteira de motorista. Então... Eu vi uma pessoa falando, eu vou ser... Eu vou fazer uma transição e vou ser dono do meu tempo. Fala, quais são os planos? Eu falei, eu vou começar a ser motorista de aplicativo. Eu falei, é uma boa alternativa. E o que está faltando? Eu falei,
só o carro que está faltando? Ele falou, não, eu também não tenho carta. Quer dizer, Vê que coisa. eu não tenho carta, eu não sei mexer no telefone pra... E não tá na prioridade dele, ele é tirar a habilitação. Não tá entre as prioridades. Agora, a questão do Yom Hazikaron, né, da lembrança, né? Tanto é que Sara, ela não ficou frustrada com a promessa. Porque ela ria. Ela ria sem parar, como que... Eu não tô acreditando, né? Que absurdo, né? Não é possível. Eu falei com o homem do ouro hoje, Chico. De novo, Eu falei com o homem do mais ouro. uma vez com o homem. Agora, veja que... Agora, veja que ela ria e falou assim, não, as pessoas rirão quando souber, né, do filho. Ou seja, diz que o desmamar, que ela resolveu despedir Ismael e Agar, então aconteceu um milagre ali que as outras crianças que estavam na festa, elas choravam com fome e as mães não podiam dar o leite. Porque havia dúvida. Duvido de que esse seja o filho de Sara, né? Isso é uma pegadinha, uma coisa armada. Então as pessoas tinham dúvidas, elas riam assim, mas elas riam incrédulas, né? Shemuel, quando tá lá o Anucita, coitado, a vida toda trabalhou de funcionário, né? Uma vida restrita, aí ele resolve virar um empresário, as pessoas riem dele. Quando ele chega com o carrinho, ele chega ali com o terno e com a gravata, ele a vida toda foi um operário, mas ele chega com o terno, com a gravata, se apresentando, mudando de hábitos, os irmãos estão lá rindo. O que é isso? Você aqui? Você por aqui? Mas não é possível, né? Isso quando as pessoas não veem aquele por louco. Né? Você é um doido. Eu jamais faria isso. Né? Como você tem coragem de pedir uma coisa dessa? De desejar algo assim, né? Então, mas o fruto está na ação. Só recebe, só tem algo quem se move, né? Quem se move, quem se prepara para receber, aquilo, né? Às vezes você tem uma doença, tá com uma doença grave, aí vem a notícia, olha, você vai ter que ir embora. Para se curar, para se tratar, somente em tal lugar é que vai ter a cura. Né? Somente lá naquela cidade distante você vai ter que deixar tua família, vender tudo que você tem e ir atrás, né, dessa tua busca. Você quer viver mais, então você terá que, mesmo doente, e muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas se mudam para fazer um tratamento médico, mas elas não estão pedindo a cura para os céus? Se mudou porque não tem fé? Ele está no Nordeste, o hospital, vamos colocar, do câncer é em Barretos. Sim. Ele tem câncer, ele está no Nordeste sofrendo, mas o hospital que tem a cura, que tem o tratamento, fica em Barretos, no estado de São Paulo. Ele sai do Nordeste e vai morar próximo ao tratamento. É porque ele não tem fé de que a cura virá? Ou é porque ele tem fé que ele está indo atrás exatamente porque tem fé. O que acontece é o seguinte, é que, inclusive, tem um livro chamado Sabedoria do Rebbe que fala o seguinte, que normalmente o judeu, ele vai, sobretudo em situações de saúde, procurar um médico judeu. Mas se há uma exceção no judaísmo em relação a Pikur Nefesh, salvar a própria alma, salvar a própria vida, se há uma exceção lá nessas questões que diz o seguinte, o conselho é, se há um médico especialista não judeu e há um médico, se há um médico especialista não judeu e um médico não especialista que é judeu, você pode dar preferência ao médico não judeu se ele é especialista, porque Hashem concede ao médico um toque de cura. Hashem não chama um médico para atuar analisando qual é a religião dele. Hashem chama ele pelo talento e pela inclinação que ele tem para o dom que ele tem para aquela área. Então Hashem chama ele e conduz o passo da vida dele para que ele possa servir ao próprio Eterno dessa forma. Agora, a escolha religiosa dele, Hashem vai conduzi-lo para que ele chegue aonde o Eterno quer que ele chegue.
Mas isso é muito bem esclarecido no judaísmo. Eu penso que o tempo que nós esperamos, não na inércia, mas na atividade para receber as coisas, ela está muito ligada à missão, né? Como foi o exemplo citado de Sara em relação aos 2 filhos, né? Um era da promessa e o outro estava também na previsão. Uhum. A outra situação é do próprio Yosef, que também é lembrado. Yosef é lembrado, muito embora, quando ele despede-se do copeiro, que foi libertado 2 anos antes da sua libertação, ele diz assim: quando estiveres na presença do faraó, lembra-te de mim. Né? Lembra-te de mim. Então, isso só foi acontecer 2 anos depois. Né? Agora... Que é quando o faraó exatamente precisava de um ministro que fosse colocado à frente de uma necessidade que ia acontecer imediatamente ali. Ou seja, a detenção de Yosef, e lá na prisão ele não ficou parado, né? Aí é que tá, ele não ficou lá chorando, né? Esperando um milagre. O cara se tornou chefe do Ele virou chefe dos presidiários. Né? Sem ser do PCC, né? Sem ser do PCC. ele ajustou a administração pública. Né? Exato. Organizou. Ele não ficou parado. Ele não virou bandido também. Agora você falou Por se sentir um desfavorecido. Eu sou injustiçado. Vou matar e vou roubar também. Não. Ele ajustou a vida dele. Agora você falou de PCC, você falou de crime aí. Eu tô vendo aqui o seguinte, me lembrando aqui, na verdade, o seguinte: as pessoas vêm falar que Sara expulsou Ismael. Mas as pessoas às vezes não sabem o que é que levou a essa expulsão, né? Imagina a cena. Nossas esposas saem de casa e vê que o irmão mais velho tá jogando flechas no irmão mais novo. Mas flecha de verdade. É pra matar. O alvo é o caçula. E aí, resultado. Sara viu, e está na história, registrado na história, né? Sara viu essa cena acontecer e a partir dali ela disse: não, ele é um homem que ele tem tendências, ele é muito malvado. Vai matar meu filho. Se ele tá tentando fazer isso com o irmão, que ele não faz com outras pessoas. Não, ele não vai ser uma boa influência para Isaac. E aí Sara se dota da certeza de que não era boa convivência, ela viu que o filho dela, que era o filho da promessa, poderia morrer, então ela exige a expulsão. Não, e qualquer mãe no lugar de Sara expulsaria. Com certeza. Aquele filho visto que não teria vindo do seu ventre. Só que ela não tem o amor de mãe, tem o respeito pela criança, por ele ser filho do pai, mas ela não tem o mesmo amor de mãe. O amor de mãe ela tinha pelo seu filho. Pelo seu filho. E se quando aparece qualquer ameaça à vida do seu filho, é normal, é natural, né? A decisão de despedir a serva que também a provocava, né? Humilhava, né? A serva também a humilhava. Agora outra coisa é a missão, né, de Ismael. A missão de Ismael não era para aquele lugar nem para aquela realidade. A missão dele ia se cumprir fora dali e não a era influência ser irmão, né? negativa. A missão dele não era ser irmão. Não era ser irmão. E nem estar junto ali com Abraão. Aí, a ideia que eu queria trazer aqui, que é interessante, é que no versículo 12 do capítulo 21 de Gênesis, diz assim: Vaiomer Elohim el Abraham, e disse o Eterno em seu atributo de severidade, com seu nome ligado à severidade, ele disse a Abraham: Alierá Beinecha, não sei, ele deu uma ordem, ele usou aqui o imperativo, diz assim: Alierá Beinecha, não seja mal aos teus olhos. É como se a gente estivesse falando mais forte realmente com ele. Al-Hanaar, sobre a questão do jovem. Veal Amaterra, sobre a serva, né, a mãe dele. Kol asher tomar elecha Sara, conforme tudo que Sara te disser. Chamar Becolá, ouve a voz dela. Que veitzhak e care lecha Zara. Porque através de Isaac é que será chamado e conhecido o teu nome. Então, não só esse indício, mas existem outros também, que inclusive no livro Begam Shalom, né, do grande Rabino Shalom Arush, então, diz assim que a mulher, ela revela muitas vezes a dimensão interior do homem. E os sábios falam também que quando Abraham passou pelos testes, ele não passou pelos testes porque ele já era santo. Ele passou pelos testes para se tornar sagrado e para confirmar
a sua disponibilidade de se tornar uma Merkavá, uma carruagem de Hashem. Então, o que acontece? Quando Sara, eu vou falar algo agora polêmico, mas é falado pelos sábios também, quando Sara se riu, dizem os sábios, ali estava mostrando, o Eterno estava mostrando a dimensão interior de Abraão, onde ele teve um pontinho de dúvida de que aquilo de fato iria acontecer. Então Hashem mostra isso através do comportamento de Sara, que capta espiritualmente. Nós vemos isso lá de Rivka, que captou espiritualmente que ela tinha que fazer aquela artimanha com Yaakov, e nós vamos ver as mulheres, as matriarcas, que elas têm participação fundamental nisso. Então Hashem vai dizer a ele, conforme tudo que ela falou, ouve a voz dele. Hashem deu uma ordem a ele, ouça a voz da sua esposa. E isso é um alerta para todos nós, porque as esposas têm assim como Haná, foi falado aqui no início, muito bem lembrado, que tinha uma dimensão de oração ali, dito podedut, ali uma oração silenciosa ali com Deus, nossas esposas também têm, e é um alerta para nós isso aqui, para que a gente esteja atento, porque Hashem manda para nós instruções através de nossas parceiras. E às vezes nós, os homens, estamos muito ali atarefados com as coisas do dia a dia, com as sobrecargas do dia a dia, e elas vêm justamente para ajudar-nos a enxergar a dimensão mais espiritual da coisa, já que nós estamos mais ligados à coisa mais material, aos esforços físicos pela sobrevivência, entende? Então é muito importante. Então, para fechar o comentário, quando Sara ela vem e comenta sobre as más ações de Ismael, isso também é chamado pelos sábios de um lançamento de um Ainará, de um olho, de uma forma de ver as coisas negativamente sobre aquela pessoa ali que era Ismael. E isso trouxe o desdobramento da grande febre que ele teve quando foi despachado, e a febre o acometeu e ele esteve mal e doente. Foi ali que ele fez uma techuvá dessas más ações com o irmão. E aí é que o Eterno ouviu a techuvá dele. Isso é muito importante deixar claro. Agora, uma situação que ocorre na Haftará de Jeremias, que é do segundo dia de Rosh Hashanah, ele traz várias coisas positivas que está relacionada ao choro de Rahel. Rahel foi a única das matriarcas sepultadas em Betlehem e não Marpelá, que é quando morreu, né, a caminho da terra com Yaakov. E Jeremias ele diz que a redenção e toque do shofar, né? O toque do shofar é a redenção que está associada a essa leitura, em que o Jeremias diz assim, que os dias de angústias serão transformados em dias festivos. Os levitas e os sacerdotes voltarão a comer gordura, Shimon, né, dos seus sacrifícios. E Efraim, que é filho de Rahel, por duas situações eles foram levados pelo caminho de Betlehem, né? Que é tanto o cativeiro da Síria, como também aqueles que foram mortos do êxodo que aconteceu antes da chegada de Moshe. Isso está no Talmud, né? Aqueles que morreram pelo erro do cálculo da profecia, que falava não sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu, em que eles deduziram que seria aquele momento a era da redenção para os hebreus no Egito, e erraram que era, ou seja, 80 anos depois, que é quando ele seria escolhido como aquele que faria a libertação dos hebreus no Egito. Esses hebreus que saíram antes, no período em que Moisés nasce, eles morrem massacrados pelas mãos dos egípcios no deserto. Então Rahel, ela chora por todos os filhos exilados. E os filhos exilados também incluem o cativeiro da segunda comunidade, que culminou no ano 70 da Era Comum, a destruição do segundo templo. O toque do shofar e o choro de Rahel, aquela que é consolada, ele diz muito sobre o retorno de todos nós. Não só dos judeus da Galut, que diz respeito sobre a criação do Estado de Israel, mas também sobre todas as tribos que foram espalhadas dentre as nações, ou seja, não fala de um cativeiro exclusivo do ano 70, mas o cativeiro assírio, né, que totalizam as 12 tribos, como também os Benanus, os Binenos, sim, espalhados entre as nações. Então a Haftará de Jeremias, que muda um decreto de azar
para um dia de sorte, um dia de lamento para um dia festivo, a mulher que chora para a mulher que ri, os filhos perdidos para os filhos encontrados. Ele fala sobre a nossa redenção, sobre a era em que estamos vivendo, que ela começa exatamente com a criação do Estado de Israel. Então, esse ponto de partida, ele inicia esse ajuntamento que o próprio Jeremias diz, né? Aquele que espalhou Israel tornará a congregá-lo, né? E a totalidade dos filhos, porque Rahel, ela chora por todos os filhos que foram levados, né? Que é a reunião de Efraim, que exatamente ele está disposto a fazer techuvá. Efraim chega no momento que fala assim, sim, eu mereço, eu me afastei, né? Que é quando Deus dispõe a perdoar Efraim de toda a sua idolatria, né? de todos os seus pecados, ou seja, um julgamento interno, um julgamento que parte dele e de que Deus emite um decreto de perdão a todo Israel, né? A todas as tribos de Israel. Agora, será que com a sua licença, Shimaro, será que por acaso que o nome de Rahel, quando a gente faz a gemátria, dá uma raiz 2, 3, 8. Aí você soma 2 com 3 dá 5, 5 com 8 dá 13, que é o mesmo número da palavra Havá. Amor. Amor, exatamente. Então, tá chegando, não, já chegou, né? Em instantes começa aí ao vivo na TV Anuncia a celebração de Rosh Hashanah, o recebimento deste novo ano com todas as energias positivas, as energias boas, com um clima próspero, para que você possa configurar aí o seu novo ano de acordo com as suas energias, né? Então, busque estar bem, busque entrar nesse ambiente, né? Bem, no tribunal você não vai mal vestido, né? Senão o juiz não deixa nem você entrar de chinelo. Se chegar de chinelo, não entra no tribunal. Não entra. Né? Nem de regata. Você tem que chegar bem vestido, né? Então, veja, os judeus colocam seu quitela, sua kippá bonita, né? Kippá do Razan. Estão preparados, estão indo para viver momentos especiais, né? Momentos de grande valor, né? Então você tem que estar apropriado. Tem que induzir, né, Shimão? A sorte que você pretende ter para o próximo ano. Exatamente. Vestir boas roupas, comer boas coisas, né? Se alegrar, ser gentil, ser honesto. Então, a indução que você precisa é o momento. E isso define, né, o primeiro dia do ano. O que eu pretendo comer, né, para o próximo ano? Numa boa alimentação. Então, isso tem que estar na tua mesa, né? Isso tem que fazer parte do teu cardápio. A roupa que você pretende ser reconhecido, né? Ser honrado também, né? A sua postura, a sua expectativa positiva mesmo de que possivelmente possa haver algum mau decreto, né? Então a positividade, inclusive, Shimon disse que nós não podemos rezar a Amidá nesses dias com a cabeça baixa. Nós devemos rezar a Amidá de forma ereta, senão com a cabeça baixa. Não olhando para o chão. Então ergue o Marsor, né? Não o Sidur, o Marsor, e você vai fazer as suas rezas tanto de Yom Kippur como de Rosh Hashanah de forma ereta. E o Rosh, ele nos coloca na posição mais alta, de cabeça, de comando, de controle, e por isso que muitos de nós e muitos outros judeus não consomem as partes baixas dos animais, né? E sim a cabeça do peixe, sim. Cabeça de alho, né? A abóbora, né? Cabeça de alface. E a cabeça de carneiro, a língua do boi. São as receitas que ela também induz a posição daquele que é tirado do montouro e colocado no lugar e no assento dos príncipes, né? Que ganha a sua exaltação, que ganha o seu reconhecimento, que ganha a sua fortuna, que ganha a sua sorte e que ganha a sua posição de liderança e de favorecimento para o ano de 5.784. A sua conduta vai definir o lugar que você ocupará nesse novo ano. É a sua conduta, né? Então,
tenha a melhor conduta, né? Se esforce para que você ocupe a melhor posição nesse próximo ano. Moshe. Então, desejamos um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce para você que nos acompanha. Lembrando que o mês de Elul correspondência de tribos é Gad, tribo de Gad. E fica a dica aí, né? Porque Gad, quando você faz a permutação de letras, vamos encontrar a palavra Dag, né? Que é peixe. Então sejamos cabeça, façamos nossos pratos deliciosos e aqueles que conseguem, que gostam também, façamos o famoso caldinho de cabeça de peixe para a gente começar esse ano novo aí, já com essa segular, né? Com essa dica tão importante aí. Tá bom? Muito bem. Desculpa, Moshe. E Shabbat Shalom também. Shabbat Shalom, né? Esteja conosco, rezando, participando. Hoje é Shabbat, é Rosh Hashanah. Amanhã também estaremos aqui com Shaharit especial, leitura especial. Tudo é especial, né? Nesse final de semana. E você é o nosso convidado. Esteja ligado conosco, participando. Deixe o seu like. É muito importante que muitas pessoas como você e eu, 40, 50, 100 milhões de brasileiros, possuem essa essência judaica, né? Tem raízes judaicas. E essas almas, né? Essas almas estão aguardando um despertar. Muitas já despertaram, mas milhões ainda estão adormecidas, aguardando que esta mensagem, que isso, né, que nós fazemos aqui, chegue até essas almas, né? Para quê? Para que no futuro, imagina, 100 milhões de brasileiros, 100 milhões de almas judaicas estejam celebrando. É mais do que o que existe no total de judeus hoje no mundo. E aproximamos a era de Mashiach também. Exatamente. Então, deixe o seu like, compartilhe, seja um mantenedor deste serviço sagrado. E continue aqui nesse canal. Agora, imediatamente, está começando a celebração, o Arvit e o Kabbalat Shabbat de Rosh Hashanah. Shabbat Shalom, Shana Tová, um Metuká, você e toda a sua família.